Graças e paz, amados. Amém? Coisa boa, né? Estarmos nesta noite adorando a esse Deus tão maravilhoso e é digno de honra, de glória, de adoração, da nossa gratidão. Se Deus não nos der mais nada daqui para frente, mesmo assim a gente tem que dobrar o joelho e agradecer. Porque Ele me deu a você aquilo que era mais caro. Dinheiro no mundo nenhum comprava, que é a salvação em Cristo. E Ele nos deu de graça. De graça para nós. Porque custou o sangue do seu próprio Filho, para que pudéssemos estar aqui nessa noite, adorando esse Deus. Amados, é uma alegria muito grande estar novamente aqui nessa igreja. Eu estive há muitos anos atrás, ainda naquela igreja antiga, e com certeza passaram-se muitos anos, e aqui eu estou novamente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e encontrei uma igreja com um prédio muito bonito, maravilhoso, né? É sinal que Deus abençoou esse trabalho, essa obra, vai continuar abençoando, né? E se Jesus não voltar daqui para amanhã, os irmãos ainda vão poder adorar muito a Deus nesse lugar, não é verdade, irmãos? Vocês preferem que Deus envie o seu filho amanhã, quem sabe ainda hoje, ou quer passar mais uns tempos adorando aqui nesse lugar? É? Amém. Amados, a realidade é que Cristo está às portas, viu? Não viva. Interessante que essa semana eu estava me lembrando, a primeira vez que eu fiz vestibular foi em 1982. Faz um bocado de tempo, não faz? Pois se eu disser a vocês que eu me lembro ainda o tema da redação, naquele dia Deus falou comigo, no tema da redação do vestibular de 1982. E o tema dizia: não proceda como se fosse viver milênios. O fim pesa sobre ti. Enquanto vives, fazes uma coisa boa. Isso marcou minha vida até hoje. Eu nunca esqueci dessa palavra. Então viva hoje, pensando que Jesus vai voltar hoje. Não se descuide da sua vida espiritual. Amém, amados? Nós vamos hoje ministrar a palavra de Deus, né? Essa campanha muito especial, e o tema, ele é muito sugestivo. A importância da oração e da palavra, que são duas coisas fundamentais na vida de um cristão. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 24. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 16 até o versículo 24. É um texto muito especial mesmo. É um texto que fala de várias coisas que estão ligadas a duas bases principais, que é a oração e a palavra. Nós vamos nessa noite refletir um pouquinho dentro desse contexto. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 24. E diz assim o texto: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo dei graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenha o que é bom, abstende-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Pai, muito obrigado
porque nessa noite Tu tem nos trazido até aqui neste lugar para Te adorarmos, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, para sermos ministrados através da Tua palavra. Pai, muito obrigado por esse texto tão maravilhoso. Aliás, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta diariamente. A nossa alma tem sido alimentada diariamente pela Tua palavra. Por isso nós louvamos, por isso nós Te agradecemos, porque sabemos o quanto Tu tens nos sustentado diariamente, Senhor. Seja através da presença do Teu Espírito em nossas vidas, seja através da instrumentalização da Tua palavra para nós, Senhor. Seja através, Senhor, dos momentos que estamos em oração diante de Ti, Pai. Tu tens nos alimentado de várias formas, de várias maneiras, Senhor, de forma especial e profunda, Senhor. Tu tens nos alimentado e tens nos feito entender e compreender que em Ti nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Todos os nossos recursos estão em Ti. Por isso, nesta noite, nós Te somos gratos, porque Tu tens sido, Senhor, maravilhoso em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, Senhor, de estarmos aqui, de sermos, Senhor, assessorados pelo Teu Espírito e de termos a Tua palavra, Senhor, para meditarmos em nome de Jesus. Amém. Amados, quantas asas tem um pássaro? 2 asas. Por causa dessas 2 asas, o pássaro voa. Se faltar uma dessas asas, porventura o pássaro pode voar? Não pode voar. Se ele estiver voando e der problema em uma das asas, ele continua voando? Ele vai cair. Uma certa vez eu estava participando de um trabalho do seminário, do nosso seminário, lá na igreja da Cidade da Esperança, e quem estava ministrando a palavra de Deus era o reverendo Sérgio Lira. E ele falou exatamente sobre essa questão. E ele deu como exemplo um pássaro quando ele estava falando das 2 coisas mais importantes na vida de um cristão: a oração e a palavra. E ele dizia que a oração e a palavra na vida de um cristão era como as 2 asas de um pássaro. Enquanto ele estivesse se apropriando dessas 2 coisas importantes para a sua vida, ele estaria sempre na presença de Deus. Mas se um dia ele se descuidasse de uma dessas 2, ele ia ter problema. Veja a importância de vocês refletirem e meditar durante esse período que vocês vão estar nessa campanha, sobre a importância de vocês cultivarem na vida de vocês essas 2 disciplinas espirituais: a oração e a meditação na palavra. São 2 disciplinas espirituais. Nós temos várias disciplinas espirituais, e essas são importantes: a oração e a leitura constante da palavra de Deus. Se vocês não se descuidarem de nenhuma dessas 2, eu lhe garanto, pelo conhecimento bíblico, de que vocês serão crentes fortalecidos até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o segredo de nós sermos abençoados por Deus, de nós sermos fortalecidos nele, não está em termos um conhecimento teológico profundo, de sermos doutor em teologia. É bom nós estudarmos, com certeza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que não sabem nem ler, mas que nunca se descuidam de buscar a Deus em oração e de buscar, de estar ouvindo constantemente a palavra de Deus. E eu digo a você, essa pessoa tem uma força espiritual tão grande que ele está muito mais firmado do que aquele que é PhD em teologia, mas que se descuida em uma dessas 2 áreas. Porque para Deus a coisa mais importante é que nós entendamos que nós dependemos dele totalmente para termos êxito na nossa vida. Não pense, tá certo? Não pense nunca, jamais, em tempo algum, que você é uma pessoa que pode todas as coisas, porque nós não podemos todas as coisas, mas servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Então, se nós compreendermos que essas 2 coisas são tão importantes para a nossa vida,
e nós passarmos a cultivar diariamente essas duas disciplinas espirituais, nós vamos ser crentes fortalecidos em Cristo, por Cristo, e acima de tudo usados por Deus através do seu Espírito. E a primeira coisa que eu gostaria de falar nesta noite é da importância da oração na vida de um cristão. Não precisa ninguém me responder, não. Responda só para você mesmo. O que é oração? O que é oração para você? Pense aí, pense. O que é oração para você? Se nós fizéssemos uma pesquisa no meio evangélico o que era oração, as respostas seriam as mais diversas. Alguns dias atrás eu postei em alguns grupos uma palavra e eu dizia exatamente sobre a questão de oração. Eu coloquei lá o seguinte texto: oração não é penitência, oração não é sacrifício, oração não é instrumento de bênçãos na vida de um cristão, nem muito menos elemento de persuasão a Deus. Oração também não é flagelo e nem muito menos pagamento pelo nosso pecado. E aí naquele texto eu fiz uma pergunta: mas o que é oração? E eu coloquei: orar é simples e diretamente a disciplina que usamos para ter o privilégio de falar com o Deus Todo-Poderoso. E aí eu completei dizendo: todas as vezes que orarmos a Deus, Ele vai estar ouvindo todo o nosso discurso, ou a nossa lamentação, ou mesmo a nossa reclamação. Porém, Ele só ouvirá, ou Ele só escutará e atenderá aquilo que estiver no centro da sua vontade, e não tem como negociar esse princípio. Por que eu disse isso? Porque nós estamos vivendo um tempo muito confuso. Parece que a oração virou uma varinha mágica. Tudo se resolve com oração. Já parou para pensar nisso? Durante essa pandemia eu vi muitos crentes ir para o meio da rua fazer clamor. A irmã acabou de ler aqui um texto que reprova essa conduta. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não disse vá para o meio da rua não. Ele disse vá para o seu quarto e se tranque nele. E ore em secreto a Deus que te vê em secreto e te recompensará. E parece que se a igreja fizer isso, tudo vai mudar. Tem tanta gente dizendo assim: vamos mudar essa nação. Como nós vamos mudar essa nação se o Brasil é uma das nações entre todas as nações da face da terra em que está escrito na palavra de Deus que vai ser destruído? E não tem como voltar isso atrás. E isso não vai acontecer porque está escrito. Está escrito porque vai acontecer. Tem diferença? Tem. Deus não determinou isso, mas Deus na sua onisciência já sabia disso e escreveu antecipadamente. E o que vai destruir o mundo é o pecado do homem. E Deus vai entrar em juízo com todas as nações por causa do seu pecado. E vai destruir, porque Pedro escrevendo, ele disse que esse mundo que agora existe está reservado para o fogo, para o juízo de Deus. E todos serão destruídos, exceto aqueles que estiverem crendo no nome de Jesus Cristo. E vamos orar onde? Vamos orar na Jerusalém Celestial, que segundo João escrevendo em Apocalipse, diz que descerá do céu para a terra, e uma voz diz assim: eis aí a morada de Deus com os homens. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, aonde habita a paz e a justiça. E todo aquele que estiver escrito no livro da vida vai estar morando eternamente com Deus. É isso que eu aprendi na palavra e eu não posso negociar isso. Não tem como eu negociar isso.
Então oração não vai mudar o destino do mundo, porque o destino do mundo já está traçado por causa do pecado. E as pessoas que têm aceitado Jesus estão sendo livres dessa condenação, porque por meio de Cristo e do seu sacrifício é que nós estamos sendo aceitos por Deus, reconciliados com Ele e vamos viver eternamente com Ele. Mas todo aquele que não crê será condenado. E não tem oração que mude isso. Aí alguém posta na rede social: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, como se o Brasil se aplicasse a isso, e não se aplica. A única nação que chegou perto foi a nação de Israel, porque tinha um sistema teocrático, era Deus quem dirigia Israel, até o dia que eles quiseram um rei, e tudo mudou. E no ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruída completamente. Voltou a ser nação recente, 1948. E quando Paulo em Romanos escreve que todo Israel será salvo, não está falando de toda a nação, não. Está falando de um remanescente de Israel, escolhido por Deus, que vai ser salvo por meio de Cristo. Então, amados, a Bíblia é maravilhosa. Ela nos ensina. A oração é algo especial, porque é a oportunidade que nós temos de falar com Deus Todo-Poderoso. De onde já se viu uma coisa dessa ser um sacrifício? É um privilégio. Você sabe o que é falar com Deus? Tem gente que se alega porque fala com um político. Ah, parou para pensar nisso? Eita, falei com fulano, ele apertou a minha mão. Vai apertar, principalmente no tempo de eleição. É tanto aperto de mão, abraço. Agora no outro dia da eleição, vai lá para ver se tu aperta a mão dele. Mas o Deus que nós servimos é diferente. Ele está com você na bênção e Ele está com você na prova. A hora que você buscar Ele, de dia ou de noite, você encontra Ele. É nele que nós devemos confiar. É dele que nós dependemos em nossa vida. E orar é falar exatamente com Ele. E isso é um privilégio que a gente tem, precisa utilizar. Para que a gente entender mais ou menos a questão da oração, eu separei alguns textos, não muitos, porque o tempo é pouco. E eu gostaria de falar em Tiago 5,16, primeiramente, que é um texto bem conhecido. É um texto onde Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quantos pregadores pegam esse texto e dizem um bocado de coisa, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Parece que esse justo vai mudar o mundo só com oração. E não é assim. Porque lá nesse mesmo texto, Tiago usa como figura a vida de Elias. E ele diz uma coisa interessante. Elias era homem sujeito às mesmas. E orou. E o céu fechou. E durante 3 anos e meio não choveu. Depois orou de novo. E Deus abriu o céu e mandou chuva. Eita, que Elias era um homem poderoso, né? O que ele mandava fazer, Deus fazia. Não. Ele orou segundo a vontade de Deus. Lembre-se que no tempo que Elias fez essa oração, quem estava no reino de Israel era Acabe e a sua esposa Jezabel. E Deus não estava satisfeito com o reino de Israel. E quando ele orou para cessar a chuva, era Deus que estava fazendo isso segundo a sua vontade. Por isso Deus fechou os céus e não mandou chuva. Mas no tempo determinado, Elias orou novamente e Deus abriu, porque chegou o momento de Deus fazer isso. A única diferença é que Elias estava afinado com a vontade de Deus. E aí funcionou. Deixa eu dizer uma coisa, nem tudo que você pedir a Deus você vai receber, só aquilo que estiver no centro da vontade dele. Mesmo porque Deus não nos dá tudo que a gente pede, não. Ele vai dar tudo que a gente precisa. Isso pode ter certeza que Ele vai dar, não vai falhar não. Se você estiver precisando, Ele vai chegar e Ele vai fazer, Ele vai providenciar. Deus providencia toda a necessidade de um ser humano.
mas Ele não vai estar disposto a atender o meu capricho nem o seu. Somente aquilo que estiver sendo direcionado pelo seu Espírito será atendido na oração. Se você ler com cuidado esse texto de Tiago, você vai entender tudo isso. Não era uma oração desassistida. Deus não fechou as portas do céu só porque Elias orou. Ele fechou porque Elias orou segundo a sua vontade. Então aconteceu. Outro exemplo é o Salmo 51. Salmo 51 é um salmo de confissão. Davi está confessando o seu pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu, quando era novo convertido, eu comecei a estudar a Bíblia e eu vi esse termo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Comecei a ler a história de Davi e fiquei chocado com a história de Davi. Como é que um homem segundo o coração de Deus comete tanta coisa como Davi cometeu, né? E o pecado de Batseba e o assassinato de Urias, seu marido, foi uma coisa absurda. Como é que Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus, se era capaz de dar lugar à carne e fazer tanta coisa como ele fez? Depois, com o tempo, foi que eu entendi. Você sabe qual era o segredo de Davi? O segredo de Davi ser um homem segundo o coração de Deus é porque Davi era sensível à voz de Deus na sua vida. E todas as vezes que Deus enviou um profeta para corrigir Davi, Davi não deu desculpa como muitos de nós damos. Ele não transferiu a culpa dele. Quando o profeta foi enviado para Davi no pecado de Batseba, e o profeta chegou para Davi e disse: olha, eu tenho uma historinha interessante para lhe contar. Esconde. Um certo homem que era rico, tinha muitos bens, tinha muitas ovelhas, e recebeu a visita de um viajante, e em vez de oferecer um dos seus crias do seu rebanho, mandou buscar a única ovelhinha que o seu servo tinha, sacrificou e deu para aquele homem. Aí Davi ficou furioso. Aí Davi disse: esse homem é digno de morte. E o profeta completou: e o homem é você. Se fosse Acabe, mandava botar no calabouço, não era não? Porque Acabe não era sensível à voz de Deus, mas Davi era. Davi mandou botar o profeta no calabouço. Davi olhou para o profeta e disse: pequei contra o Senhor. Assumiu o seu pecado. Esse é um homem segundo o coração de Deus, aquele que não dá desculpas diante de Deus, que quando erra e Deus corrige, ele se dobra diante de Deus e pede perdão pelo seu pecado com o coração arrependido. E eu lhe garanto uma coisa: vai receber o perdão de Deus. No Salmo 51, a maior preocupação de Davi não era perder seu reino, não era perder os seus bens, não era perder sua família. Na oração de Davi, a coisa principal, ele diz: não retire de mim o teu espírito. Essa foi a grande preocupação de Davi na oração do Salmo 51. E Deus atendeu a essa oração de Davi. Outro salmo interessante é o Salmo 23. Aliás, é muito interessante esse Salmo 23. Aqui é uma oração da dependência de Deus. O Salmo primeiro, o meu Salmo 23 e o versículo primeiro, o que é que diz? Salmo 23, 1. Pois é, todo mundo sabe, não é não? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já ouvi tanta pregação nesse texto que só a misericórdia de Deus. Ó, irmão, receba, viu aí? Receba a bênção. Deus vai fazer assim, sabe? Está com a chave na mão, receba. Não, é assim. A tradução original do hebraico para esse texto diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou de nada eu sinto falta. Uma tradução mais rígida ainda diz assim: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Pronto. Em outras palavras, se me faltar tudo, mas não me faltar a comunhão com meu Deus, eu sou o homem mais feliz da face da terra.
se eu passar fome, eu sou um homem satisfeito porque eu tenho um Deus na minha vida. Parece que Paulo estudou bem esse texto do Salmo quando escreveu o livro a Filipenses. E ele disse, olha, eu cheguei num estágio maravilhoso da minha vida. Eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Lá no capítulo 4 de Filipenses. E ele disse, eu sei ter em abundância, mas sei padecer necessidade. Eu sei ter em fartura, mas eu sei passar fome, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você já ouviu muita gente pregando só nesse último texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é assim? Aí receba aí sua bênção, irmão, não é assim? É. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu precisar passar fome, eu vou passar fome, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entende isso? A dependência de Deus que nós precisamos ter em oração. E o último texto que eu separei, 2 Coríntios 12, 7 e 10, fala de Paulo e sua oração negada. Ora, Paulo, homem de Deus, usado por Deus, segundo o escrito de Atos dos Apóstolos, a sombra de Paulo curava o povo. Até os lenços de Paulo foram levados para curar o povo. A multidão era muito grande, ninguém podia chegar em Paulo. Tiveram a ideia, pegaram o lenço, levaram lá no enfermo, tocou o enfermo foi curado. Paulo não mandou fabricar lenço nenhum. Lenço ungido. Não. Esqueça isso. Isso é invenção. Isso é invencionice humana. Viu? Lenço ungido, toalha ungida, água do Rio Jordão. Isso aí é besteira. Isso é besteirol humano. Presta atenção no que eu vou dizer. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E toda a vida que ele pregava, Deus fazia maravilhas. Não era por causa de Paulo, era por causa do nome que Paulo pregava. E aqui Paulo faz uma oração, porque quando Paulo se converteu, Paulo era chamado Saulo de Tarso. E era o sujeito mais orgulhoso da face da terra. Pense num cabo orgulhoso, presunçoso, soberbo. Era Saulo de Tarso. O sujeito tinha poder para arrastar a família inteira de suas casas só porque estava adorando esse Cristo. E ele tinha autoridade para fazer isso. Quando ele ia para o caminho de Damasco, ele estava se achando, até que ele achou aquele que é maior do que ele. Que derrubou ele literalmente. E a partir daquele momento fez dele uma nova criatura. Mas Paulo explica aqui nesse texto, diante de toda a grandeza que Deus fez na vida dele, ele diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aí a gente vai para a rede social, está tudo o contrário. Não é não? Vamos levantar um clamor que estão querendo perseguir a igreja. Deixa perseguir. Se for preciso morrer, a gente morre. Porque o Deus que a gente serve garante vida eterna para nós. Essa vida que a gente está vivendo agora é passageira, não vale nada diante da vida que nos espera. Você acha que Paulo sofreu tanto e sofreu calado por quê? Porque ele tinha essa esperança. Ele diz lá em Romanos: tenho para mim que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Em outras palavras, vale a pena apanhar. Paulo apanhou de pau em praça pública, porque era cidadão romano, nem podia apanhar. Se ele tivesse dito, vão dar em mim, eu sou cidadão romano, ele não tinha apanhado. Mas ele ficou calado. Ele disse, rapaz, Deus está nesse negócio, eu vou ter que apanhar de pau. Tem crente deixando a igreja por causa de cara feia. E se apanhasse de pau? Processava a igreja. Não é não? Oh Jesus querido, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia de nós. Veja como é importante, né? Nós estarmos na presença de Deus e aprendermos com Ele. Paulo era um homem que descobriu que ele não era nada. E a partir do momento que ele descobriu isso, ele passou a servir o Deus que era tudo na sua vida. Paulo só precisava de Deus na sua vida e mais nada. E assim foi até o fim da sua vida. Não foi à toa que ele escreveu o livro a Epístola de Filipenses, que é considerada a Epístola da Alegria. Você sabe onde foi que Paulo escreveu a Epístola da Alegria? Preso. Num cubículo pequeno, apertado, sujo, escuro. E ele podia ter escrevido aos Filipenses e ter dito, irmãos, saiu uma campanha de oração e jejum para ver se Deus me livra desse negócio. O negócio está difícil. Ele podia ter escrito isso, não podia? Irmão, calma aí, irmão, para Deus me tirar do inferno, eu estou no inferno. Não. É nessa epístola que ele diz assim, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Como é que um homem pode dizer isso estando num estado desse? É porque a alegria de Paulo não dependia de circunstâncias, mas do Espírito Santo que habitava nele. Era o fruto do Espírito que reinava no coração de Paulo. Então ele era feliz independente de circunstâncias. Mesmo preso, numa situação difícil, num lugar apertado e fedorento, ele era o sujeito mais feliz da face da terra, porque ele estava servindo ao Senhor e sofrendo por causa dele. Eu poderia passar a noite todinha aqui falando de oração, né? Mas eu vou terminar aqui. Então a oração é um privilégio que você tem para falar com Deus todo dia. Se você não aproveitar isso, você vai estar perdendo uma grande oportunidade. Não ore porque acha que orando vai acontecer isso. Não, ore porque você tem necessidade. Se você orar, Deus vai estar lá para te atender. E Deus se alegra com isso. Mas se você não for para a presença de Deus, Deus vai continuar do mesmo jeito, não muda nada. Agora nós vamos mudar. Nós oramos porque somos nós que temos necessidade de falar com Deus e não Deus que tem necessidade de ouvir a nossa voz. Segundo ponto, a suprema excelência da palavra de Deus para as nossas vidas. É por isso que o texto, em determinado momento, ele traz um termo muito forte: não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examine todas as coisas e retenha o que é bom, e abstenham-se de toda forma do mal. 4 coisas importantes. Tudo depende do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Aliás, você sabe por que nós precisamos ler a palavra de Deus? Porque nós precisamos conhecer Deus. Aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu sou um homem que tem muita intimidade com Deus. Muita intimidade mesmo. Pensa num homem que tem intimidade com Deus, sou eu, de graças a Deus. Já sei que você ora muito e lê a palavra. Ele disse: não leio muito não. Eu leio muito pouco, eu quase não leio a Bíblia. Mas eu sou um homem de oração, eu vivo lá nos pés do Senhor e tenho intimidade dele. Como é que tu tem intimidade com uma pessoa que tu não conhece? Mas eu conheço Deus. Como se tu não está lendo a palavra? E é a palavra que revela a Ele. Se você diz que não lê praticamente nada, como é que você diz que tem intimidade com um homem desse? Que você não conhece porque não está lendo aquilo que é a única maneira de você conhecer Deus para a sua vida. A palavra de Deus revela a Deus da forma que Ele quis se revelar para nós. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai conhecer de Deus e ter intimidade com Ele.
Não tem como você ter intimidade com Deus se você não conhecer Ele. Não tem como conhecê-lo se não estiver lendo a sua palavra. Aí eu vejo gente dizendo, pastor, eu estou com um projeto aí, projeto de leitura há 1 ano. Já vi um de 6 meses. 6 meses lendo a Bíblia, menino, maravilha. Pastor, em 1 ano eu vou ler a Bíblia 2 vezes, não vai entender praticamente nada. Muda esse plano, leia a Bíblia em 5 anos. Pare toda a vida que você não entender, catuque, vá atrás, escave. Cascavis, são termos bem populares. A Bíblia é para ser lida e meditada, ruminada. Vocês sabem o que é ruminar? No interior é muito fácil saber o que é ruminar, é só olhar para o boi. O boi começa a comer o alimento e ele engole, depois ele traz ele de volta. É meio ceboso, né? Mas é a realidade. Ele traz de volta para mastigar mais um pouco. É o que a Bíblia manda a gente fazer. A gente tem que ler a palavra. Depois que a gente lê, que desceu o coração, a gente tem que trazer de volta para o entendimento, para tentar compreender mais profundamente e fazer isso diversas vezes, até que a gente tenha certeza que aprendeu aquilo que Deus quis falar conosco através da sua palavra. Pense num crente fortalecido, é o crente que lê a palavra e entende e compreende o que Deus está falando com ele. Eu acho que o texto mais especial que nos fala sobre a importância da palavra, porque apagar o espírito não é uma coisa simples. É preciso muito descuido para um cristão apagar o espírito na sua vida. Paulo diz uma coisa lá em Gálatas muito importante. Ele disse, ande no espírito e não cumprireis a cobiça da carne. O que ele quer dizer com isso? Vai depender de quem você está alimentando. Aí pare para pensar agora. Como é que você tem se alimentado diariamente? Você alimenta mais o seu espírito ou a sua carne? Essa é a grande questão. O que que você lê? O que é que você assiste? Para onde está voltado o teu pensamento? Qual é a tua busca? O que é que tu está buscando? São coisas que alimentam o teu espírito? Ou são coisas que alimentam a tua carne? Existem muitos crentes fazendo propaganda na rede social contra a Globo. Diz que a Globo é um lixo. Me diga outro canal que não seja lixo. Eu não assisto mais a Globo, não. Eu assinei a Netflix. Tem tanta coisa boa na Netflix, né? Boa de jogar fora. Não é não? Filme de violência. Não, eu não assisto certos filmes inconvenientes, mas assisto filme de violência. E vejo gente matando gente todo dia, né? É a mesma coisa. Graças a Deus que novela perdeu mais a força, né? Graças a Deus. Aí eu achava interessante que antigamente os irmãos eram tudo crente. Aí quando ia assistir as novelas era assim, tudo torcendo, né? Aí o sujeito era um marido ruim, fazia a mulher sofrer. Aí de repente a mulher traía esse mesmo marido. Aí o crente estava lá assistindo a novela e vibrando com adultério. Já pensou? Eu acho é bom esse cabarrinho. Agora ele vai saber o que é bom, né? Ele vai saber o que é ruim. E você, pior ainda, que está torcendo por um pecado e nem sentia isso. Não é não? Isso é só um exemplo. Quantas pessoas estão sendo instigadas por programas de violência? Não é à toa que a rede social está cheia de violência. E tem muito crente repassando, inclusive, fake news, notícia falsa. Crente que é para pregar a palavra de Deus, que é a boa nova de salvação, que é a verdade absoluta de Deus, agora resolveu compartilhar fake news, notícia falsa. E está lá dizendo assim, eu estou falando e estão me odiando porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus só se for no inferno. Deus não nos chamou para compartilhar as coisas do mundo. Deus nos chamou para compartilhar a sua palavra. E a sua palavra fala das coisas celestiais.
Por isso que essa mesma palavra diz: pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque as da terra são passageiras, mas as de cima são eternas. 2 Timóteo 3, 16, 17 é o texto que mais traz isso para nós. Porque se nós nos aperfeiçoarmos no entendimento da palavra, na oração, nós não vamos apagar o Espírito. Nós não vamos desprezar as profecias. E diga-se passagem, a maior profecia está aqui, ó. Através disso aqui, Deus tem falado aos nossos corações de uma forma muito profunda. Eu não preciso subir um monte para orar e ouvir Deus falar, não. Deus fala comigo no meu quarto, através dessa palavra. Só conta ninguém ir para o monte, não. Pode ir, eu não vou. Principalmente nos dias atuais. Não é não? O que eu vou fazer no monte? Me diga aí. Por que eu tenho que subir no monte para Deus ouvir minha oração? Se Deus me ouve em qualquer lugar, desde que o meu coração esteja voltado para Ele. Porque quando Jesus falava sobre adoração para a mulher samaritana, foi que a mulher samaritana perguntou: Senhor, os judeus dizem que lá em Jerusalém é o lugar certo de adorar. Nós, os samaritanos, adoramos no monte por causa do nosso pai Jacó. Agora eu quero uma resposta: é lá ou cá? Ele disse: nem lá nem cá. Mas chegou o momento, e agora é, que o meu pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso em qualquer lugar. Mas deixa eu ir no texto. Porque aqui o Paulo, no texto que eu li para vocês, diz: examine todas as coisas e retém o que é bom. Como é que você vai reter o que é bom se você não tiver uma mente crítica? Como é que você vai ter uma mente crítica se você não está aprendendo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos faz entender e compreender o que é certo e o que é errado. E na hora da escolha a gente vai saber escolher o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque nós entendemos e compreendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas através da sua palavra. Eu tenho visto muitos crentes, inclusive pastores, que jogam nas redes sociais, falando sobre, me permita falar, porque eu sou um sujeito que eu falo, né? Aí está lá: não, vamos combater a esquerda, o comunismo está acabando com o mundo, e a gente precisa fazer frente, nós temos uma cidadania, e vamos fazer isso. Não, você tem que pregar a palavra. Porque a palavra se encarrega de mudar os corações. Aqueles que for dar lugar a Deus serão mudados e transformados em suas vidas. Mas isso não depende de mim nem de você. Eu só preciso pregar a palavra de Deus. E existe um exemplo que foi dado, que eu guardei no meu coração, tremendo. É de alguém que diz assim: a pessoa que consegue identificar uma cédula falsa, uma nota, um dinheiro falso. Quando a gente vai pagar uma coisa na lotérica ou em qualquer outro lugar, aí a pessoa passa a mão na nota, né? Às vezes coloca assim na luz, para ver se enxerga, para, né, identificar. É uma dificuldade medonha. Mas o especialista em identificar a nota falsa, ele identifica a nota falsa assim, ó. Ele pega na nota, ele só pega uma vez. Quando ele pega, diz: é falso. Aí você pergunta: como é que ele sabe com tanta habilidade? Só em pegar ele já disse: é falsa. Porque ele estudou a verdadeira. Ele não estuda a falsa, ele estuda a verdadeira. Toda vida que a nota falsa cair na mão dele, ele vai dizer: é falsa. Viu? A gente precisa se aprofundar nas escrituras. Porque quanto mais profundo você for nas escrituras, você vai detectar as coisas falsas desse mundo. Você vai rejeitar aquilo que vem do inferno, aquilo que vem inspirado pelo diabo. Você vai identificar e você vai combater com a verdade, porque a verdade é a única que pode combater as mentiras do diabo. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 3, 16, 17, ele diz: ele não diz alguma, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Tem gente que diz: a Bíblia contém a palavra de Deus. Coisa nenhuma, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui: toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, olha o objetivo e presta atenção nisso. Ela é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro, ela é útil para o ensino. Você só vai aprender como aluno de Deus se você estiver se submetendo à mensagem do Evangelho de Cristo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar no seu coração todas as informações necessárias para você ter o conhecimento de Deus. Isso é ensino. Você só aprende alguma coisa se você for ensinado. Deus nos ensina através da sua palavra. Cada vez que você tiver o exercício espiritual de ler e meditar a palavra de Deus, você está sendo ensinado por Ele. E uma vez ensinado, ele diz que a palavra vai servir de repreensão, de censura. É essa palavra que está derramada no nosso coração, que nos diz assim: você está errado, mude a sua conduta, que o que você está fazendo não está certo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra é útil para a repreensão, para que nós sejamos censurados com determinadas condutas que muitas vezes nós, infelizmente, por um descuido, por um cochilo, por não vigiar, muitas vezes praticamos. Você quer ver? A campanha começou terça-feira passada, não foi? Faz uma semana que começou a campanha. Quem de terça-feira para cá não pecou, seja por pensamento, palavra ou obra? Tem alguém aí que... Pastor, de terça-feira para cá, pequei não. Fiz tudo certinho. Fui perfeito. Não disse uma palavra que não era para dizer. Não pensei uma coisa que não era para pensar. Porque você sabe que alguém diz assim: eu queria viver no tempo da lei, era muito difícil. Eu não queria ter vivido no tempo da lei não, porque era muito complicado. Ainda bem que a gente está no tempo da graça. No tempo da graça a gente pode tudo, pode não. Viver no tempo da graça é mais difícil do que viver no tempo da lei. E quando você lê o Sermão do Monte, eu estava pregando domingo na igreja lá de Pitimbu, e eu falei exatamente isso. Eu brinquei com os irmãos: vou passar um dever de casa para vocês. Aí eu quero passar o mesmo dever de casa para vocês. Se não desse tempo hoje, né, chegou tarde, amanhã, tire um momento do seu dia e leia o Sermão do Monte completo. Completo. Não leia só um capítulo, não. Leia o Sermão do Monte completo. A irmã leu hoje um pedaço do Sermão do Monte. Leia ele completo. Porque o Sermão do Monte nada mais é do que uma releitura que Cristo faz da lei sob o ponto de vista da graça. E ele aprofunda. Mas antes ele não tivesse aprofundado. E ele diz o que lá? Ele diz: está escrito, não adulterarás. E o que era adulterar? Era, infelizmente, ir para a cama com quem não lhe era cabível. Ele disse: não adulterarás. Não está lá escrito, tá? Eu, porém, vos digo. Olha o aprofundamento da graça. Se alguém no seu coração desejar, no seu coração já pecou, já adulterou. O que é que diz a lei? Não matarás. O que é matar? Tirar a vida do outro. Eu, porém, vos digo: se alguém odiar o seu irmão, já será um homicida. E a Bíblia diz que nenhum homicida tem direito do reino de Deus. É forte. Sabe aquele irmão, aquela irmã que mais prejudicou você? Qual é o seu sentimento por ele? Ódio? Então corra para os pés de Jesus, porque senão você vai para o inferno. Tire esse ódio do seu coração, porque odiar o irmão é considerado, segundo a leitura de Cristo, do ponto de vista da graça, é considerado pecado. Eu não preciso mais matar ninguém para ser homicida, eu só preciso odiar. Se eu odiar no meu coração, eu já sou um homicida. É sério. A palavra de Deus nos censura. Mas como ele vai censurar se nós não tivermos aprendido? Terceiro, ela nos corrige. Deus não nos ensina em vão. Ele nos ensina para que nós possamos ter uma mente crítica. E essa mente crítica vai censurar a nossa conduta quando ela estiver em desacordo com a palavra de Deus. E quando isso acontecer, o que é que tem que se cumprir? A correção de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus vai nos levar a ficar prostrado diante de Deus, pedindo perdão pelo nosso pecado, com o coração arrependido. E Deus vai perdoar e corrigir aquilo que está errado na nossa vida.
porque nós estamos orando a Ele com sinceridade de coração. E finalmente, ele diz que a palavra de Deus é útil para a educação na justiça. Algumas traduções falam de uma forma muito mais profunda. Diz que nós somos treinados na justiça. Ser treinado na justiça não é uma coisa tão simples, não. Por exemplo, quem já foi militar ou é militar sabe do treinamento exaustivo para que a pessoa seja educada, né, na política militar. Não é fácil. O próprio Paulo utilizou-se dessa figura de um soldado quando ele estava falando sobre a forma como nós deveríamos servir a Deus. É algo muito profundo. E aqui Paulo está dizendo que essa palavra vai nos levar a ser educados na justiça, a sermos treinados na justiça, com o fim de que sejamos servos de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele não está dizendo que nós vamos, tá certo, fazer alguma coisa boa. Ele está dizendo que nós vamos andar nas coisas boas que Deus fez antes mesmo que o mundo existisse. Um dos textos que a gente mais prega para a salvação, que é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ninguém lê o 10. O 10 diz: porque somos feitura de Deus, criado para as boas obras, as quais Ele fez para que andássemos nela. Já existem as boas obras. O que Deus faz é nos preparar para andar nela. E a palavra de Deus tem essa eficiência. O final de tudo, Deus quer que eu e que você sejamos instrumentos de boas obras. Porque se nós fizermos boas obras, em alguns casos a gente não vai abrir nem a boca para falar de Jesus. O que você pratica vai converter muitos corações. A mesma coisa você pregar: como é a sua vida com relação à sua vizinhança? O que é que seu vizinho pode dizer de você? O que é que o meu vizinho pode dizer de mim? Será que o meu vizinho vai dizer assim: se eu um dia for ser crente, eu só não quero ser igual ao meu vizinho, o sangue de Jesus tem poder. Deus me livre de ser igual a ele. Deus quer que nós sejamos preparados na palavra, ensinados, admoestados, repreendidos, corrigidos, instruídos, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós através das nossas atitudes. E diga assim: se um dia eu for ser crente, eu quero ser igual a tu, porque tu é um crente. Será que o nosso vizinho pode dizer isso de nós? Será que a nossa família pode dizer isso de nós? Será que as pessoas que nos conhecem e convivem conosco podem dizer isso de nós? Deixa eu concluir que a hora foi embora. O texto que eu li para vocês no início vai finalizar Paulo dizendo o seguinte: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fiel é aquele que o chama, o que também o fará. Corpo, alma e espírito. O único pecado no corpo citado nas Escrituras, e Paulo ensina isso, é a prostituição. Todo aquele que se prostitui, todo aquele que está cometendo impureza sexual, todo aquele que está praticando a lascívia, todo aquele que está praticando pecados relacionados ao sexo, é um prostituto. Está pecando contra o seu próprio corpo. E a gente não pode fazer isso porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz assim: se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. E eu já vi muito pregador dizendo: cuidado, viu? Não mexa com o jeito de Deus, não. Paulo está dizendo: se você destruir o meu corpo, você vai dizer: não, Deus está falando para você. Quem é responsável pelo seu corpo? Sou eu ou você? É você. Paulo está falando para nós. Ele está dizendo: cuidado, seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se você destruir o seu corpo, você será destruído. Por isso que Paulo está dizendo: guarde irrepreensível o seu corpo para a vinda de Cristo. Não somente o corpo, mas também a alma, onde estão os pensamentos, os sentimentos. E guarde também o espírito,
que é a parte mais profunda do ser humano. Porque é o nosso espírito que contata com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus contata com o nosso espírito e nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus. Guarde o seu corpo, guarde a sua alma, guarde o seu espírito irrepreensível para a vinda de Cristo. Porque vai chegar um momento, e está bem pertinho, está às portas, em que nós vamos ter que tratar com aquele que pode todas as coisas. Nós vamos tratar com aquele que julga retamente, justamente. Ninguém vai escapar do crivo de Deus. Porque Deus conhece até a coisa mais íntima escondida no nosso coração. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Tem coisa em você que você nem desconfia e Deus tem certeza. Já pensou? Tem coisa em mim que Deus sabe que eu ainda não sei. Talvez eu saiba lá na frente, mas Deus já sabe. Então presta atenção que você não está diante de homens que julgam pela aparência. Você está diante do Deus que conhece o seu coração. Então ore, então medite nas Escrituras, mas tome cuidado de fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque se você andar segundo a vontade de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Curvem suas cabeças e vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque nessa noite, Senhor, Tu estás aqui neste lugar conosco. Aliás, Senhor, Tu habita em cada um daqueles que Te servem. Porque a Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos foi dado, Senhor. Que nós somos templo e morada do Teu Espírito. Por isso, nessa noite, somos gratos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, oramos a Ti e clamamos. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, porque os dias são muito maus. Mas Tu és aquele que nos socorre. Tu és aquele, Senhor, que tem para nós tudo aquilo que nós precisamos. Tu és também aquele que nos protege. Tu és aquele, Senhor, que nos fortalece. Tu és também aquele, Senhor, que nos renova diariamente, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que tem nos fortalecido, seja através da oração quando nós estamos falando contigo, seja através da Tua palavra quando Tu estás falando conosco, Senhor. Tu tem nos fortalecido. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender, a compreender tudo isso, a viver, a colocar em prática tudo isso. Porque se nós ouvirmos e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, aí sim nós seremos muito bem sucedidos em tudo que nós fizermos, Senhor. Nos ajuda nesse sentido, Pai. Nos abençoa. Abençoa essa igreja. Abençoa, Senhor, o pastor dessa igreja e toda a sua família. Abençoa poderosamente, Senhor. E continua nos ajudando, Senhor, nos iluminando através do Teu Espírito. Para que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. É isso que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Eu passava mais umas 2 horas só ouvindo. Se o Senhor quiser que o povo vá embora e passar mais umas 2 horas aqui só, então quem quiser ficar, a gente fica, meu. Maravilha, né, irmãos? Louvado seja o Senhor por tudo. Coisa boa ouvir a palavra de Deus, né? E aprender o certo. Pastor Rui ainda é, pastor, professor do seminário, ou eu pediu licença, não foi? Pastor Rui foi professor do seminário muitos anos, 10 anos dando aula da Bíblia, ali no seminário da Missão Evangélica, e hoje pediu licença para cuidar de uma igreja, estava passando por muitas dificuldades. E louvamos a Deus pela vida dele, pela sua família, e por tê-lo aqui hoje, né, conosco. Não é fácil trazê-lo, mas dessa vez deu certo. Louvamos ao Senhor. Irmãos, eu estou aqui ainda. Estou aqui, irmão, pensando em tudo que foi dito
Mas está aí, como é o negócio, né? É Deus, né? Deus, quando Ele tem a falar com o seu povo, Ele fica sem sequelas. Você entende tudo. Aquilo que Deus está lhe direcionando de uma forma clara e simples, né? Pastor Rui, agora o senhor me fez muito rir aí, viu? Uma hora que eu ri, que eu disse... Ou daqui a pouco vai dizer, pastor, vai devagar. Mas é uma bênção, a gente fica feliz. Eu quero agradecer aqui a presença dos visitantes, né? Hoje temos muitos visitantes. Alguns têm vindo aos cultos sempre, né? Eu louvo a Deus por vocês. É sinal de que vocês estão querendo aprender mais sobre Deus, buscar a presença de Deus. É sinal que vocês querem Deus, porque senão não viriam, né? Então nós louvamos por isto. Dizer aos irmãos que hoje foi muito cansativo para mim. A gente passou o dia viajando para resolver muitas coisas e conseguimos terminar o nosso som. Esse mês já vai ter o primeiro culto em uma das ruas de Itaipu, e todo mês, se Deus permitir, 2 cultos por mês. Então, os irmãos que querem um culto na sua rua, eu lhe digo, procure com urgência para agendar a sua data. Só a tomada, Se o irmão da igreja não procurar, não se preocupem. Tem muita gente que quer. Eu estou dizendo isso porque eu quero priorizar os irmãos. Tem irmãos que querem fazer culto de ação de graça, quer chamar sua família para cultuar a Deus. Então, não perca essa oportunidade. Procure o irmão Oziel ou o irmão Berg. Ele vai anotar a sua data. A cada mês só vai ter 2 cultos. Então, para dezembro só tem mais 2 cultos. Na rua, nos sábados. Ou sexta-feira, dependendo da situação da família. Nós louvamos a Deus por isso. Dizer aos irmãos que eu louvo pela vida de vocês. Os irmãos têm contribuído muito para ajudar as famílias carentes. Irmãos, hoje eu fui lá na África. Eu não vou dizer onde eu fui e nem quem é, mas eu fui na África hoje. Se os irmãos tivessem noção do que eu vi hoje, a pessoa entra com um sorriso e sai chorando. Eu só contei algumas coisas a Lorena, ela já começou a chorar. As pessoas que foram comigo saíram de lá chorando e eu me segurando. A gente não sabe, irmão, o que é passar necessidade, não. A gente não sabe o que é dificuldade, não, irmão. O que eu vi hoje, comparado o que a gente vive, a gente é rico, milionário. Porque o que eu vi com os meus olhos hoje, de uma família não ter nada, quando eu digo nada, é nada mesmo. Irmãos, às vezes a gente quer fazer missões lá do outro lado do mundo, quando do nosso lado tem pessoas que estão precisando da gente. E eu me comovi muito, irmão, com aquela situação. Muito, muito mesmo. E não só lá, como aqui em Itaipu, mais 2 famílias me procuraram. Pastor, tem como o senhor nos socorrer? A situação está assim, assim, assim. E graças a Deus, amanhã já tem muita coisa ali, eu vou estar levando. E se os irmãos que não trouxeram, porque ou esqueceu, ou porque não deu tempo de comprar, irmão, se você quer trazer, traga. Traga, porque não vai ser dado para quem tem, não, é para quem precisa. Não pense que essas coisas que vêm aqui eu boto lá no meu armário e passo o mês todinho só. Não, irmão, é para as famílias carentes. É para quem precisa de verdade. Aquelas pessoas que estão desamparadas. A família que nós fomos hoje está totalmente desamparada. Não tem ninguém por eles. E muito difícil para aquela pessoa a qual nós fomos hoje dar de conta de mais de 4 filhos sem salário, sem poder trabalhar, para ir ter se encontrado conosco no carro, porque não sabíamos onde era a casa dela. Ela trancou os filhos, janela, tudo, em 5 meninos dentro de uma casa, tudo pequeno,
Foi lá do outro lado de Saramirim, quando chegamos, que abrimos a casa, todas as crianças lá. Quando eu vi, eu não acreditei, eu disse, não acredito. E eu fiquei atrás de chorar porque tem um da idade do meu filho. E ele veio logo para a porta. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus. As irmãs viram que foram. Depois que esse menino foi pro meu colo, a mãe, para tirar ele do trabalho. Eu saí de lá, ele ficou chorando. E eu olhando para ele, ele chorando. Eu orei por ele, apresentei ele a Deus. Com os irmãos. Mas irmãos, orar é bom. Mas fazer e praticar é muito melhor. Então que nós venhamos a cada dia. Como vocês já têm feito, e eu louvo a Deus por vocês. Eu não estou dizendo que vocês não fazem, vocês fazem mesmo. Eu já vi irmão aqui se doar. Tirar do seu para abençoar pessoas. É para ser assim mesmo. Mas lembre sempre com carinho. Tem pessoas que não têm nada. Nada. E eu digo isso com pesar. Quantas pessoas já ligaram para mim depois de dias na escuridão porque não tinham dinheiro de pagar o papel de luz? E é a gente que tem que socorrer mesmo. O dinheiro que entra na igreja não é para encher bolso de pastor, não. É para ajudar as famílias. Porque vai haver uma prestação de contas. E quer que eu lhe diga uma coisa? O que tem de pastor que vai para o inferno não é pouco, não. E se eu fizer do mesmo jeito, eu vou também, viu? Que é isso, pastor? Eu vou sim. Porque é algo que é para suprir as necessidades dos santos de Deus, dos órfãos e das viúvas, de quem precisa. E não para estar dando 10, 20 salários a pastor, para ele estar dando uma de boçal na rua, dizendo que tem e pode. Não. Esses homens prestarão contas com Deus. E se eu estiver incluído, até o final da minha vida, vou prestar contas também. Então quando você fizer para alguém, não precisa tirar foto não. Não precisa dizer quem foi não. Não perca aquilo que Deus vai lhe recompensar lá na glória não. Faça, se esqueça. Você faz sem querer nada em troca. Esse é o dever do crente, daquele que serve a Deus. Amém? Quinta-feira, culto de doutrina. Continuo dando a doutrina em Filipenses. E domingo, culto de missões. E nós vamos estar aqui, se Deus permitir, louvando e exaltando o nome do Senhor. Peço que os irmãos fiquemos de pé. Muito obrigado, pastor Rui. Sou muito grato por sua vida e família. Vamos encerrar, já que a gente não fizemos aquele momento de oração. Eu sei que a hora já avançou e muito, mas quando avança nas coisas de Deus, a gente nem esquenta. Agora quando o negócio está bagunçado, a pessoa fica até com raiva. Vamos encerrar louvando a Deus? E em seguida já orando? Você no seu canto e eu no meu? Que você possa, junto comigo, adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E que a cada dia você possa entender que tudo o que temos de mais precioso é a presença de Deus. O resto é passageiro. Mas Deus é eterno. E se o temos, temos tudo. Você visitante, não se preocupe. Não vou perguntar se você quer aceitar Jesus hoje não. Nem vou perguntar se você quer voltar para Jesus não. Se você quiser, no final do culto, você vai vir até aqui à frente e eu vou orar por você. Não vai ter ninguém aqui que vai poder dizer eu fui porque fulano me levou. Não. Se você vier para Jesus e se entregar a Ele, é porque você quer e você sentiu Ele lhe chamando. E ponto final. Então louvemos ao Senhor e adoremos Ele em nome de Jesus. Você do seu lugar, eu do meu, em nome de Cristo.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, adore, nem portas que se fechem. Não há nem Deus Santo e querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te exaltamos e te glorificamos porque Tu és maravilhoso em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Sabemos que precisamos a cada dia, Senhor, buscar a Tua vontade, viver a Tua santa palavra, Senhor, e sermos espelhos, Senhor, mostrando e revelando a face de Cristo em nossas vidas. Te pedimos que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa tomar em Tuas mãos, Senhor, cada vida que ouviu a Tua palavra, cada vida que estava aqui neste momento cultuando e exaltando o Teu nome, as vidas que estão pelo Face, pela rádio, ouvindo a Tua santa palavra, te pedimos que em nome de Jesus, nesta noite o Senhor venha nos avivando de acordo com a Tua palavra, o Senhor venha nos colocando de pé de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra, o Senhor venha curando, restaurando, transformando, mudando as vidas mediante o Teu poder e a Tua palavra. Ó Espírito Santo, toma em Tuas mãos nossas vidas, em Tua presença, nos ajuda
ajuda cada dia a viver a tua santa palavra. Toma em tuas mãos cada um daqueles que estavam aqui até este momento. Nos conduz a nossos lares com segurança, mediante a tua proteção divina, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Toma em tuas mãos as vidas que estão aqui neste culto, Senhor. Que teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Te pedimos, toma em tuas mãos cada vida. Vem, Senhor, operando maravilhas e fazendo aquilo conforme a tua vontade. Ó Deus santo e maravilhoso, nós apresentamos cada vida. Nós te agradecemos por essa noite tão especial em tua presença. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo santo nome de Jesus. Assim, Deus querido, nós oramos e te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus os abençoe e vos guarde em Cristo Jesus.